4 módulos com 5 temas cada um. E para sermos objetivos, vamos agora direto para o primeiro tema do 6º módulo deste curso. O módulo se chama Origens e Contexto do Movimento Armorial e o tema se chama Influências mouras na cultura portuguesa e sua relevância para o movimento armorial no Brasil. As influências mouras desempenharam um papel fundamental na formação da cultura portuguesa ao longo de vários séculos de convivência na Península Ibérica. A presença árabe na região trouxe consigo elementos ricos em estética, arquitetura, música, poesia e outras formas de expressões artísticas. Esses elementos foram absorvidos e adaptados pela cultura portuguesa, tendo uma fusão única que mais tarde desempenharia um papel importante na formação do movimento armorial no Brasil. Mesmo assim, a influência da cultura moura na cultura portuguesa é um tema complexo e multifacetado, e é importante entender que essa influência abrange diversas áreas, incluindo a religião também, além das que já citei anteriormente. Embora a chegada dos mouros na Península Ibérica tenha trazido o Islã como religião dominante, também houve uma interação cultural que inclui elementos profanos e não religiosos. No romance do Ariano Suassuna, A Pedra do Rei, do escritor Ariano Suassuna, os mouros não são diretamente relacionados ao cordão encarnado ou à trama principal da obra, que se concentra na disputa entre o cordão azul, representado pela ordem estabelecida cristã, e o cordão encarnado, representando pelos sebastianistas e oprimidos. No entanto, isto não é muito comum afirmar. Eu, pessoalmente, vejo nos sebastianistas, no cordão encarnado, uma atitude que, apesar de fortemente religiosa, carregam também o profano, na visão dos cristãos, do cordão azul. Pois, além dos rituais que se consideram pagãos, eles exacerbam o fantástico, o misterioso e, consequentemente, a liberdade de criação e envolvimento com os fazeres manuais, com elementos e materiais locais, inclusive parecidos com aqueles do povo mouro nômade, sem terra próprias, que eram hábeis artesãos. A influência moura é inegável, mas essa afirmação tão objetiva é minha, baseado no que eu já disse e na constatação da presença desses elementos profanos presentes nas diversas expressões da cultura portuguesa e, para mim, revelada no que o Ariano Suassuna percebeu e chamou de armorial. Na própria língua portuguesa, temos algumas palavras que são originadas do árabe. Por exemplo, almofada, da palavra al-mufadá, açúcar, da palavra árabe açúcar, com 2 K, alface, que deriva da palavra al-cas, que é o alface. Outra é alfazema, por exemplo, que é da palavra al-lafadã, que aí gerou alfazema. E nas artes, dando um pouco
especial, conforme o nosso tema aqui discutido, temos, por exemplo, a arquitetura moura da Península Ibérica, com elementos decorativos e design que são apreciados por sua beleza e complexidade. Isso inclui os famosos azulejos portugueses, os arcos em ferradura e os intricados padrões geométricos. Embora muitas dessas construções fossem usadas para os fins religiosos, a arquitetura moura também se estendeu a palácios e residências nobres. A culinária da região também foi influenciada. Muitos pratos tradicionais portugueses têm raízes da culinária moura. Isso inclui, por exemplo, pratos à base de arroz, paella e uso de especiarias como açafrão, canela e cominho. Na música, a tradição portuguesa, incluindo o fado, tem influência moura em termos de ritmo e melodia. Embora o fado seja muitas vezes associado a temas melancólicos e líricos, também é apreciado por sua musicalidade e expressão emocional. Influência da paixão moura na Península Ibérica entre o século VIII e XV. Os mouros contribuíram para a literatura e a poesia também, e suas influências podem ser vistas em alguns dos trabalhos literários portugueses. Por exemplo, a tradição da poesia trovadesca pode ter sido influenciada pelos trovadores mouristas. É importante notar também que a influência cultural dos mouros na Península Ibérica não se limitou apenas ao aspecto religioso. Houve uma assimilação de elementos culturais, artísticos e culinários que enriqueceram a cultura ibérica como um todo. Quando os portugueses colonizaram o Brasil, eles trouxeram essa bagagem cultural consigo, e alguns desses elementos foram transmitidos para a cultura brasileira. Portanto, enquanto a religião cristã desempenhou o papel central na colonização brasileira, não se pode ignorar a influência profana e cultural que os mouros tiveram na formação da cultura portuguesa e, consequentemente, na influência direta sobre a cultura brasileira. Porque o Ariano Suassuna, em 1970, chamou de armorial. Mouros eram uma mistura de povos do norte da África e da Península Arábica e migraram para a Península Ibérica durante a Idade Média, principalmente entre o século VIII e o século XV. Eles eram principalmente muçulmanos, embora também incluíssem judeus e cristãos, e trouxeram consigo uma rica herança cultural e conhecimento em diversas áreas, como matemática, medicina, filosofia, arquitetura e arte. Além das influências mencionadas no texto que acabei de mencionar, é importante destacar que a presença moura na Península Ibérica também resultou na preservação de muitos textos e obras clássicas da antiguidade greco-romana. Durante a Idade Média, enquanto grande parte da Europa ocidental estava passando por um período de declínio cultural conhecido como Idade das Trevas, os mouros na Península Ibérica estavam traduzindo e preservando obras antigas em bibliotecas e centros de aprendizagem. Um dos exemplos mais notáveis desse esforço foi a Escola de Tradutores de Toledo, onde eruditos muçulmanos, judeus e cristãos trabalharam juntos para traduzir obras filosóficas e científicas antigas do grego,
latim e árabe para o latim e outras línguas africanas. Isso ajudou a transmitir o conhecimento clássico greco-romano para a Europa Ocidental e desempenhou um papel significativo no Renascimento subsequente. Essa preservação e tradução do texto, desses textos antigos pelos mouros, contribuíram indiretamente para o florescimento cultural que ocorreu na Europa posterior e, por extensão, para as influências culturais que mais tarde afetariam toda a cultura portuguesa e, eventualmente, o movimento armorial no Brasil. Portanto, a contribuição dos mouros não apenas moldou aspectos culturais imediatos, mas também desempenhou um papel fundamental na transmissão do conhecimento e da cultura clássica para as gerações futuras na Europa. Módulo 1, tema 2, Ascendência indígena brasileira e sua contribuição para o movimento armorial. O movimento armorial também buscou resgatar e valorizar as raízes indígenas, reconhecendo a importância dessas culturas na formação do país. Elementos como iconografia e os mitos, as conexões com a natureza, os materiais naturais utilizados foram incorporados à estética armorial, enriquecendo ainda mais a sua perspectiva genuinamente brasileira com a natureza. As culturas indígenas têm uma conexão profunda com a natureza e seus símbolos. Isso se reflete na escolha de materiais naturais e na representação de elementos naturais nas obras armoriais. Peças de artesanato podem incorporar motivos inspirados na fauna, na flora e nas paisagens do Brasil, ressaltando a ligação com o ambiente circundante. A iconografia indígena é rica em simbolismo e significado que expressam a relação entre os seres humanos, os espíritos da natureza e do cosmos. Esses símbolos podem ser encontrados em peças de artesanato armorial, contribuindo para uma estética única que evoca um sentido de espiritualidade e conexão com o divino. As histórias, mitos e contos indígenas oferecem um rico acervo de narrativa e personagens que inspiram o movimento armorial. Figuras míticas e heróis indígenas foram reinterpretados nas obras literárias e artísticas, enriquecendo o repertório cultural armorial. As técnicas de artesanato tradicionalmente usadas pelas comunidades indígenas, como o trançado de fibras, o entalhe em madeira e a cerâmica natural, influenciaram diretamente as práticas artísticas do movimento armorial. A abordagem manual e a utilização de materiais locais destacam a importância da produção artesanal autêntica. A incorporação das influências indígenas na expressão artística armoriais contribuiu para a celebração da identidade brasileira e sua diversidade cultural. Ao valorizar a herança indígena, o movimento destacou a importância de reconhecer as raízes locais e a riqueza da história do país. Contribuição indígena para o movimento armorial não apenas diversificou o estético, mas também reforçou seu compromisso com a valorização das tradições culturais brasileiras. Ao mesclar influências mouras, portuguesas e indígenas, o movimento armorial criou um espaço para a expressão artística e encapsulou essa complexidade de formação cultural no Brasil. E em particular, na região nordestina. A influência da cultura indígena brasileira na perspectiva do estilo armorial teve seu auge principalmente durante o movimento em si, que ocorreu
na década de 1970, com o manifesto do movimento armorial pelo Ariano Suassuna. E o Nordeste brasileiro é uma das regiões onde a cultura indígena teve grande força e presença histórica significativa, incorporando seus elementos culturais nativos a esse movimento. Na música armorial, por exemplo, o músico pernambucano Antônio Nóbrega desempenhou um papel fundamental na incorporação de elementos indígenas na música e na dança do movimento armorial. Ele é conhecido por seu trabalho em resgatar e reinterpretar ritmos, instrumentos e danças tradicionais indígenas em sua música e performance. Nóbrega explorou a percussão e os ritmos indígenas, como o maracatu, o coco, o toré, entre outros, em suas composições e apresentações. Essa abordagem trouxe uma autenticidade e uma conexão profunda com as raízes brasileiras, incorporando elementos indígenas de forma criativa e respeitosa. Corre a Serra Joana Gomes, galope desesperado. Um touro se defendendo, homens querendo humilhá-lo. Um touro com sua vida e os homens em seus cavalos. Cortava o gume das pedras, um bramido angustiado. Se quebrava nas caatingas um galope surdo e pardo, e os cascos pretos suavam nas pedras de fogo alado, enquanto o clarim da morte ao vento seco e queimado na poeira vermelhada envolvia os velhos cardos. Rasgavam a serra bruta, a boios mal arquejados, e nas trilhas já cobertas pelo pó quente e dourado, um gemido de desgraça, um gemido angustiado. Adeus, lagoa dos velhos, adeus, vazante do gado. Adeus, Serra Joana Gomes e Cacimba do Salgado. O touro só tem a vida, os homens têm seus cavalos. Módulo 1. Origens e contexto do movimento armorial. Tema 3. Ascensão, nacionalismo cultural e o surgimento do movimento armorial. O contexto histórico da década de 1960 no Brasil foi marcado por surgimento do nacionalismo cultural e o desejo de afirmar a identidade brasileira diante da influência estrangeira predominante. Mas antes de avançarmos para o manifesto do movimento armorial, é fundamental falarmos de um outro movimento, o movimento de cultura popular desta década, que teve um papel crucial na conscientização política e cultural no Brasil. Personalidades como Glauber Rocha e Zequete usaram o cinema e a música para abordar questões sociais e políticas. Ariano Suassuna, apaixonado pela cultura nordestina, também contribuiu significativamente através de suas peças teatrais, destacando o Nordeste e a identidade brasileira. Paulo Freire trouxe uma dimensão educacional importante ao movimento, promovendo a educação popular como ferramenta de transformação social.
O manifesto do movimento armorial, liderado por Suassuna, foi influenciado pelo movimento de cultura popular e buscou resgatar e valorizar as tradições culturais nordestinas, unindo elementos populares e eruditos, como a música de viola e a literatura de cordel, para criar uma cultura brasileira autêntica e inclusiva. Esses movimentos desempenharam papéis essenciais na construção da identidade cultural brasileira e no engajamento político e social, marcando uma era significativa na história cultural do Brasil. Nesse cenário, o movimento armorial emergiu como uma resposta vigorosa, liderada por Ariano Suassuna e outros intelectuais nordestinos. O movimento visava revalorizar as raízes culturais e rejeitar a homogeneização cultural, reafirmando a singularidade da região nordestina do Brasil e do Brasil como um todo. O cenário cultural da década de 1960 foi um período de intensa transformação cultural, política e social no Brasil e em todo o mundo. No Brasil, esse período foi marcado por movimentos de contestação, busca por identidade e redescoberta das tradições locais. Ariano Suassuna, intelectual, dramaturgo e romancista nordestino, foi uma das figuras centrais do movimento armorial. Seu manifesto armorial, publicado em 1970, delineou os princípios e ideias do movimento, enfatizando a importância da valorização das raízes culturais nordestinas e a busca por uma arte que refletisse a realidade do Brasil. O movimento armorial buscava uma autenticidade cultural que refletisse as características e peculiaridades dos nordestinos do Nordeste brasileiro. Essa busca implicava a rejeição de influências estrangeiras e a valorização das tradições populares, folclóricas e artesanais. O movimento armorial pode ser visto como uma extensão do movimento modernista brasileiro de antropofagia, liderado por Oswald de Andrade na década de 1920. Ambos os movimentos propunham uma abordagem criativa que se alimentava de influências externas, mas as transformava em algo autenticamente brasileiro. O movimento armorial aspirava a criar uma cultura popular autêntica que fosse acessível a todas as camadas da sociedade. Isso se manifestou através da literatura, da música, artes visuais e especialmente do artesanato, onde as técnicas tradicionais e os materiais locais eram usados para criar peças que capturassem a essência da cultura brasileira. O movimento armorial não apenas reacendeu o nacionalismo cultural brasileiro, mas também influenciou a maneira como a arte e a cultura eram percebidas e valorizadas. Ao rejeitar o alinhamento cultural e a cópia de modelos estrangeiros, o movimento abriu caminho para uma apreciação mais profunda das raízes e suas representações através das várias formas e expressões artísticas. O manifesto do movimento armorial ocorreu em um contexto político cultural bastante complexo no Brasil durante a década de 1960. O movimento emergiu em um momento em que o país estava passando por transformações significativas, tanto no cenário político quanto no cultural. Vou falar um pouco do contexto político desse período para que nós possamos ter um entendimento um pouco melhor e nos situar. A década de 1960 marcou o início do regime militar, como falamos.
no Brasil, que teve início no golpe de 1964, quando os militares assumiram o controle do governo, suspendendo as liberdades democráticas e instaurando um regime autoritário que duraria até meados de 1980. Sob o regime militar, houve uma forte repressão à oposição política e à liberdade de expressão. Muitos intelectuais e artistas que se manifestavam contra o governo foram perseguidos, presos ou forçados a se exilar, quando não também torturados e mortos. A censura de obras artísticas e literárias era comum, e qualquer forma de crítica ao regime era reprimida. Os eventos mais emblemáticos de repressão cultural durante o regime militar foi o AI-5, o Ato Institucional número 5, promulgado em dezembro de 68. O AI-5 concedeu amplos poderes ao governo militar para suprimir a oposição política e restringir as liberdades civis. Sobre o AI-5, muitas manifestações culturais e artísticas consideradas subversivas foram proibidas, e artistas e intelectuais foram perseguidos. O AI-5 marcou um período de intensificação da repressão no Brasil e teve um impacto significativo na cena cultural e artística do país. No contexto desse regime repressivo, o Manifesto Armorial, liderado por Ariano Suassuna, ganhou importância como uma manifestação cultural que buscava valorizar a identidade brasileira nordestina, mas sem desafiar diretamente o governo. O movimento armorial, ao enfatizar a cultura regional e as tradições populares, pode ser visto como uma forma de resistência cultural que operava dentro dos limites impostos pelo regime militar, evitando confrontações diretas à censura explícita. Talvez por ser um movimento regional, não tenha alcançado, incomodado diretamente o regime militar. E isso foi muito bom, porque por não bater direto com um partido político contra a situação, ele pode ser existir e preservado. E também por ser um movimento tão importante e enraizado na cultura brasileira, ele serviu de âncora e resistência para todas as outras manifestações e liberdades culturais, e pôde preservar essas possibilidades para um outro momento. Então, se não existisse esse movimento, naquele momento, muito possivelmente teríamos um prejuízo irreparável na cultura brasileira e no que viria a se desenvolver nessa área. Módulo 1, origem, contexto do movimento armorial. Tema 4. As diversas expressões do movimento armorial. O movimento armorial englobou uma ampla gama de expressões artísticas, proporcionando um ambiente rico e colaborativo, onde diferentes linguagens criavam e se cruzavam, como faz até hoje, influenciando-se mutuamente. A abordagem interdisciplinar
entre as expressões artísticas permitida pelo movimento, ela enriquece as narrativas e as estéticas gerais da cultura. A literatura armorial foi marcada por obras que exploravam temas nordestinos, incorporando elementos folclóricos, mitológicos e culturais da região. O Ariano Suassuna, por exemplo, escreveu O Alto da Compadecida, uma peça teatral que combina comédia, religião, crítica social e que reflete a essência do movimento armorial. E nisto está inserido as diversas expressões culturais das artes cênicas, das artes visuais, da literatura e todas as outras. A música armorial combinou influências tradicionais do Nordeste com elementos eruditos, criando um estilo distinto. Instrumentos tradicionais como a rabeca e o pífano eram usados e são usados até hoje para criar uma sonoridade autêntica que celebra as raízes culturais das danças tradicionais, foram incorporadas a essas apresentações musicais e teatrais. Os pintores e artistas visuais participam ativamente deste movimento desde aquela época, utilizando técnicas e temas que refletem a identidade nordestina, figuras que retratam cenas do cotidiano rural, festas populares e paisagens locais contribuíram e contribuem para a construção da narrativa visual deste movimento. Já o artesanato armorial desempenha um papel central com artesãos resgatando técnicas tradicionais, incorporando elementos culturais em suas criações. Machetaria, entalhes em madeira, cerâmicas e bordados foram utilizados para produzir peças únicas que representam a herança nordestina e que até hoje está muito presente no nosso fazer artístico-cultural. Uma das características marcantes do armorial é a elaboração e a interação entre artistas de diferentes segmentos das artes. Músicos trabalham com escritores que, por sua vez, colaboram com artistas visuais e artesãos, e assim sucessivamente. Essa interação enriqueceu as produções e contribuiu para a construção de uma identidade cultural coesa, e que a gente precisa alimentar esses conceitos para que se fortaleça a cada dia mais essa interação e a colaboração entre os artistas. O movimento armorial, ao abranger várias expressões artísticas, oferece uma visão holística da cultura nordestina e brasileira como um todo. A interlocução e interconexão entre as diferentes disciplinas incentivou uma troca de ideias e influências que resultou em um corpo diversificado e vibrante de obras, todas enraizadas na identidade cultural autêntica brasileira. O movimento armorial desempenha um papel fundamental na promoção da consciência da importância do fazer cultural baseado na cultura raiz. Isso tem implicações significativas para a economia nacional e local. Mas como isso acontece objetivamente? À medida que o movimento armorial coloca um forte foco na valorização das tradições culturais locais, isso significa que ele incentiva as comunidades a abraçar e preservar seus ícones, costumes e práticas culturais únicas. Isso não apenas ajuda a manter viva a herança cultural local, mas também agrega valor a essas tradições, tornando-as atraentes para visitantes e colecionadores. E na manutenção da existência diária
das comunidades. Também o uso da matéria-prima do entorno de cada comunidade produtiva é uma característica essencial do movimento armorial. Isso não apenas ressalta a autenticidade das criações culturais, mas também fortalece a economia local, pois os materiais locais são utilizados na produção artística. Isso cria oportunidades de emprego, sustentabilidade econômica para as comunidades que dependem desses recursos naturais. Na estratégia promocional da cultura de raiz e a autenticidade das expressões culturais atraem turistas interessados em experiências culturais autênticas. Isso gera receita para a indústria do turismo local, incluindo hotéis, restaurantes, guias turísticos e lojas de artesanato. Além disso, os visitantes muitas vezes adquirem produtos culturais como artesanato, música e literatura, contribuindo ainda mais para a economia local. Ao abraçar as práticas de movimento armorial, as comunidades locais diversificam sua economia, não dependendo apenas de setores tradicionais. Isto pode ser especialmente importante nas áreas rurais, onde as oportunidades econômicas podem ser limitadas. O artesanato e as manifestações culturais podem se tornar uma fonte adicional de renda e emprego. Além de tudo, o movimento armorial não se limita ao cenário local. Ao valorizar culturalmente autêntico, ele promove essas expressões culturais a nível nacional e internacional. Isso significa que a cultura local ganha visibilidade em mercados mais amplos, aumentando seu valor econômico e atraindo investimentos culturais e turísticos de fora. Em resumo, o movimento armorial desempenha um papel crucial na promoção da consciência da importância do fazer cultural baseado na cultura raiz. Isso não apenas preserva a identidade cultural local, mas também tem implicações econômicas significativas, incluindo a geração de emprego e a diversidade econômica e a promoção do turismo local. Ao valorizar culturalmente autêntico e o uso de recursos locais, o movimento armorial contribui para a construção de uma economia cultural robusta, sustentável. Módulo 1. Origem e contexto do movimento armorial. Tema 5. Curiosidades e figuras notáveis do movimento armorial. O movimento armorial é repleto de curiosidades fascinantes e figuras notáveis, como nós sabemos, que contribuem para a sua formação e evolução. Esses detalhes adicionais proporcionam uma compreensão mais profunda do contexto e das personalidades por trás desse movimento. Vou citar novamente aqui o nosso grande representante do movimento armorial e outros ícones notáveis desse movimento. Uma das obras mais conhecidas do Ariano Suassuna é O Alto da Compadecida, uma peça teatral que satiriza aspectos da sociedade nordestina, combinando comédia e religião. A obra foi adaptada para a televisão e para o cinema, tornando-se atualmente um marco no teatro brasileiro. Também as pesquisas de Câmara Cascudo forneceram um rico material para a compreensão das raízes culturais do Nordeste. E, por sua vez, serviram de inspiração para muitos artistas e escritores, músicos, incluindo membros do movimento armorial. O conhecimento e a paixão de Câmara Cascudo pela cultura popular brasileira contribuíram para a valorização e preservação das tradições regionais, que eram um dos objetivos do movimento armorial. Embora Câmara Cascudo não tenha sido um membro direto do movimento armorial,
Sua influência intelectual e suas pesquisas desempenharam um papel significativo na promoção da cultura nordestina e na criação de um ambiente propício para o surgimento e desenvolvimento do movimento. Sua obra continua a ser uma referência importante para estudiosos da cultura popular brasileira e do Nordeste do Brasil. Embora não tenha sido também um membro direto do movimento oficial, a obra de Francisco Brenan compartilhou elementos estilísticos e temáticos com o movimento, como a incorporação de elementos do barroco, do folclore nordestino em sua arte. Sua contribuição para a cena cultural do Nordeste e sua dedicação à preservação e promoção da herança cultural da região o tornaram uma figura notável que se alinhou com os objetivos do movimento armorial. Suas influências, a influência de sua obra, continuam a ser apreciadas e estudadas como parte do rico cenário cultural do Nordeste do Brasil. O movimento armorial não se limitou a fronteiras brasileiras. Suas influências se espalharam e se espalham até hoje internacionalmente, com exposição de artes, peças musicais e outras manifestações sendo exibidas em diferentes partes do mundo. Isso demonstra como as preocupações culturais e as expressões artísticas do movimento ressoaram globalmente até os dias de hoje, e também mostra a importância da continuidade deste movimento nos dias atuais. O movimento armorial, vários elementos iconográficos e personagens figurativos desempenham um papel significativo na representação da cultura nordestina. Além desses, aqui estão mais alguns ícones interessantes que fazem parte deste universo armorial. O cangaço, por exemplo, é um tema recorrente no movimento armorial, representando uma parte importante da cultura nordestina. Lampião, famoso líder cangafeiro, é frequentemente retratado e celebrado nas obras do movimento. Seu personagem simboliza a resistência e a luta contra as injustiças sociais, elementos que também eram centrais no movimento. A figura de Lampião, com seu chapéu de couro, armas e estilo de vida nômade, evoca a imagem do sertão nordestino e sua história de desafios, além de demonstrar as influências deste movimento, da origem deste movimento. A paisagem do sertão nordestino, com suas caatingas áridas e seca, é um elemento iconográfico importante do movimento armorial. É frequentemente retratada em pinturas, literatura, nos cordéis, na música armorial. Essa paisagem árida, desafiadora, é usada como pano de fundo para muitas das narrativas, simbolizando tanto a dureza da vida do Nordeste quanto a resiliência do povo que habita essa região. Também o uso das cores e símbolos regionais é uma característica marcante do movimento armorial. Cores como o vermelho, o amarelo, o verde, são frequentemente usadas para evocar as cores do sertão e da cultura nordestina. As cores primárias. Além disso, símbolos como a cruz, a estrela, a sanfona e o chapéu de couro são incorporados em diversas formas de expressões artísticas para representar a cultura autêntica e única dessa região. Esses elementos iconográficos e personagens figurativos desempenham papel crucial na construção da identidade cultural do Nordeste do Brasil. Assim como essas personalidades que falamos,
Eles ajudam a conectar as criações culturais do movimento com as raízes profundas da região e transmitir a riqueza da cultura nordestina para um público mais amplo, contribuindo para a valorização e preservação das tradições locais.